Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estou aqui hoje para dar continuidade à nossa série de nome Programar em Python e hoje vamos falar sobre dicionários. Ok, o que é um dicionário? Os dicionários são estruturas de dados que implementam mapeamentos, ou seja, uma coleção de associações entre pares de valores. O primeiro elemento do par é então chamado de chave, que é o identificador, ou seja, o que identifica, e o outro é chamado de conteúdo. Ok? Portanto, temos a chave e temos o seu valor que representa o conteúdo. Vamos então passar para a parte prática e perceber então como é que se começa e se cria então um dicionário. Para isso, é tal e qual como uma variável, visto um dicionário ser então um tipo de variável, e agora vamos dar então o nome ao que nós queremos. Vamos começar por criar um dicionário onde a sua chave será sempre então o nome de alguém e depois o seu conteúdo, o seu valor, vai ser então uma idade. Portanto, vamos chamar a nossa variável de idades, que toma valor. Se vocês se lembram, então as listas são inicializadas e finalizadas com parênteses retos. No entanto, os dicionários iniciam-se e finalizam-se com chavetas. Portanto, vamos colocar então aqui chavetas e vamos escrever o seguinte. A nossa chave, ok? Por exemplo, pode ser Nelson Silva, que é o meu nome. 2 pontos, ok? Temos a chave, depois 2 pontos e depois o dado conteúdo, que pode ser um inteiro, uma string, um booleano, até uma lista, etc. Mas aqui vamos colocar um inteiro, que é então a minha idade, neste caso 25, e vamos adicionar então mais elementos ao nosso dicionário. Um elemento é então constituído por uma chave e valor, sendo o valor o seu próprio conteúdo e a chave o seu identificador. Vírgula. Vamos continuar a adicionar, neste caso Larissa Fernandes. Podemos ver então que o elemento do nosso dicionário tem como chave sempre uma string e então o seu valor, que é o conteúdo, sempre o número inteiro, que é a própria idade. Ok, vamos colocar aqui 37 anos de idade. Vamos colocar só mais 2, neste caso Pedro Henrique. Vamos colocar então aqui 2 pontos, 52 anos de idade. E podemos então colocar uma última pessoa, por exemplo, Raquel Soares, que tem então 68 anos. Ok, 68. E podemos então gravar. Ok, posto isto, acabamos então de criar o nosso primeiro dicionário de nome e idades, onde temos 4 elementos e cada elemento é constituído por uma chave, que é uma string que representa o nome, e depois sim o seu valor, que é então um inteiro que representa a idade desse mesmo nome, ou seja, dessa mesma pessoa. Continuando, vamos então imprimir este mesmo dicionário na nossa linha de comandos para vermos todos os seus elementos, ou seja, o seu próprio conteúdo. Para isso, vamos então escrever print e vamos colocar dentro dessa mesma função, vamos enviar o nosso dicionário de nome e idades. Ok, se agora executarmos o nosso pedaço de código, neste caso Python, o número deste vídeo, ou seja, 23º, 23, tab, clicamos no Enter, podemos ver então os 4 elementos do nosso dicionário. Neste caso, Nelson Silva, 25 anos, Larissa Fernandes, 37, Pedro Henrique, 52, Raquel Soares, que tem então 68 anos de idade. Posto isto, vamos aprender mais 3 funções pertencentes então a cada um dos dicionários que nós podemos criar agora ou então no futuro, que é então a função items, que vai apresentar todo o nosso dicionário de uma forma mais estruturada, ou seja, todo o seu conteúdo. Depois a função keys, que vai apresentar apenas as chaves, ou seja, o identificador de cada elemento. E depois sim, values, que vai apresentar então apenas os valores do nosso dicionário. Vamos então começar pela primeira, neste caso a função items. Vamos escrever aqui print idades.items, abrir e fechar porque é uma função. Se executarmos este nosso pedaço de código, vamos poder ver então o nosso dicionário primeiramente, ok? Da forma como nós tínhamos feito, que era só colocar então print e o nome da nossa variável, neste caso idades, e depois aqui em baixo dic items, ou seja, dic dicionários, os itens do dicionário, temos então os nossos 4 elementos da mesma forma, no entanto mais estruturado. Depois, para colocarmos a aparecerem apenas as chaves do nosso dicionário, todas elas, fazemos o seguinte, print idades.keys, ok? Todas as chaves. Vamos então executar o nosso pedaço de código
e vamos poder ver então que o dito quis é apenas Nelson Silva, Larissa Fernandes, Pedro Henrique e Raquel Soares. Ou seja, não temos aqui a idade, ou seja, não temos o nosso valor representante de cada um dos elementos com a própria chave, e sim apenas a chave. Se agora, por alguma razão, quisermos então só ver os valores, fazemos o seguinte: print idades.values, ok? Abrir e fechar parênteses, e vamos poder ver então apenas os valores de cada um dos elementos. Neste caso, 25 que é a idade de Nelson Silva, 37 que é a idade da Larissa Fernandes, 52 que é a idade do Pedro Henrique e depois sim 68 que é a idade da Raquel Soares. Ok. Posto isto, falta-nos então aprender 3 coisas específicas. Ou seja, a primeira dessas 3 coisas é então como é que nós editamos um determinado elemento do nosso dicionário. Ora bem, para isso, vamos então aqui em cima, na linha número 2, damos então 2 enters, vamos para a linha 3 e vamos escrever o seguinte: idades, e vamos imaginar que nós queríamos mudar a idade do Pedro Henrique de 52 para 100 anos de idade. Como é que faríamos isso? Se vocês se lembram, no 9º vídeo desta série, onde aprendemos a criar listas, nós aprendemos que com o uso do índice, nós conseguiríamos então obter um determinado elemento. No entanto, aqui nos dicionários é um pouco diferente. Não é então o índice dessa mesma lista, mas sim a chave, o identificador desse mesmo dicionário. Neste caso, eu quero mudar a idade do Pedro Henrique, que é a nossa chave. Eu vou colocar aqui então parênteses retos e vou colocar a nossa chave, que é então Pedro Henrique, que nos vai dar acesso ao valor, que é algo que nós queremos mudar. Neste caso, Pedro Henrique toma valor de não 52, mas sim de 100 anos de idade. Ok. Gravando e executando o nosso pedaço de código, vamos ver então esta nossa diferença. Ora bem, se procurarmos aqui o Pedro Henrique, vamos poder ver que o Pedro Henrique tem 100 anos, ok? Que foi quando mudamos aqui na linha 3, e não 52 anos, que foi o que colocamos quando inicializamos o nosso dicionário na linha número 1, ok? Portanto, já podemos ver como é que atualizamos um determinado elemento do nosso dicionário. Continuando, vamos imaginar que nós queremos agora remover uma determinada pessoa do nosso dicionário. Para isso, temos que usar então a keyword del, que significa delete, de apagar, ou seja, del. E vamos colocar então aqui o nosso elemento, o elemento que queremos apagar, neste caso idades, e colocar a chave desse mesmo elemento. Por exemplo, podemos apagar aqui a Larissa Fernandes. Abrir parênteses reto e aqui escrever a nossa chave, que é então Larissa Fernandes. Se agora executarmos o nosso pedaço de código, vamos ver que só temos apenas 3 elementos e que a Larissa Fernandes já não está aqui incluída no nosso dicionário. Seta para cima, clicamos no Enter e podemos ver então que só temos o Nelson Silva, o Pedro Henrique e a Raquel Soares. A mesma coisa cá em baixo, ok? Só temos 3 chaves e 3 valores e não 4, porque apagamos então a Larissa Fernandes, que tinha 37 anos. Uma última coisa que eu vos quero transmitir é então o conhecimento sobre como limpar um determinado dicionário, ou seja, remover todos os elementos de um dicionário. Para isso, o que temos que fazer é então usar a função clear. Ou seja, aqui na linha 4 damos um Enter, vamos para a linha 5 e vamos escrever idades.clear, ok? Esta é a função para limpar. Traduzida à letra, a palavra clear em inglês, então em português de limpar, ok? Estamos a limpar o nosso dicionário. Gravamos, vamos executar o nosso pedaço de código e vamos ver que já não existem qualquer elementos, quaisquer chaves ou então valores, ok? Portanto, era este o conhecimento que eu vos queria transmitir. Não se esqueçam que um elemento de um dicionário tem sempre uma chave, que é o identificador, e um valor, que é então o próprio conteúdo. E no próximo vídeo vamos então falar sobre módulos, ok? Portanto, espero ver-vos lá. Não se esqueçam de praticar, de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!